Oi pessoal, tudo bem com vocês? Então hoje nós vamos falar de relação de emprego e relação de trabalho, distinção e requisitos. Bom gente, esse tema é um tema de fundamental importância para a nossa disciplina, principalmente porque vamos tratar justamente da matéria, do objeto da nossa disciplina, que é a relação de trabalho. Por isso é importante, não é, que nós saibamos qual é a diferença de relação de trabalho e relação de emprego e principalmente que saibamos quais são os requisitos essenciais para a caracterização de uma relação de emprego. Então, primeiramente, gente, relação de trabalho. Relação de trabalho é um gênero da qual a relação de emprego é uma espécie, né? Então, toda a prestação de serviços de uma pessoa física para outrem é caracterizada uma relação de trabalho. Caracteriza-se uma relação de trabalho. Né? Então, todas as vezes que eu tenho uma pessoa física prestando serviços em meu favor, né, eu tenho com ela uma relação de trabalho. Então, e a relação de emprego? A relação de emprego é uma espécie de relação de trabalho que exige a presença dos requisitos estabelecidos no artigo 3º da CLT. Então, o artigo 3º da CLT, ele não só nos dá o conceito legal de empregado, como também nos diz quais são os requisitos essenciais para que se caracterize uma relação de emprego. Então, gente, vamos ver quais são esses requisitos. Então, primeiramente, empregado somente será pessoa física, pessoa natural. Somente a pessoa física poderá ser contratado na condição de empregado. E não só isso. Os serviços prestados por empregado, eles deverão ser prestados pessoalmente. Então, a pessoalidade também é um requisito da relação de emprego. Então, o empregado, ele não pode se fazer substituir por outro. Ele necessariamente deve prestar os serviços pessoalmente. O empregado não pode se fazer substituir. Então, havendo uma necessidade, por exemplo, de falta do empregado, ele não pode encaminhar uma outra pessoa no seu lugar, tudo bem? Além da pessoalidade, nós temos também como requisito da relação de emprego a habitualidade. O que seria essa habitualidade, gente? O empregado presta serviços de forma habitual e rotineira, não necessariamente todos os dias, mas com rotina, com habitualidade, Então, o empregado, ele necessariamente, encerra uma jornada em um dia e espera-se que ele inicie uma outra no dia seguinte ou de acordo com aquilo que foi pactuado com o empregador. Mas, de qualquer forma, existe aí, uma habitualidade nessa prestação de serviço. Um exemplo de trabalhador que não trabalha com a habitualidade, não é empregado, é um trabalhador, mas não é empregado, é o trabalhador eventual. O trabalhador eventual, ele não é empregado, porque ele trabalha de forma eventual e fortuita, ele pode até trabalhar todos os dias na semana, mas ele vai trabalhar cada dia para um tomador diferente. Então, ele não é empregado de nenhum desses tomadores, porque ele é um trabalhador eventual. Além da pessoalidade, da habitualidade, nós temos também como requisito da relação de emprego, gente, a onerosidade. O contrato de trabalho, ele é um contrato oneroso, ele é um contrato que pressupõe, o cumprimento de obrigações recíprocas e, por parte do empregador, a contraprestação pelos serviços prestados pelo empregado. Então, espera-se que, ao final de cada mês trabalhado, até o 5º dia útil do mês subsequente, o empregador remunere, pague o salário do empregado. Então, é um contrato oneroso, porque há a contraprestação pelos serviços prestados. Um exemplo de trabalho, que caracteriza-se uma relação de trabalho, mas não é uma relação de emprego, é o contrato de trabalho voluntário. O trabalhador voluntário, ele realiza um trabalho, ele presta uns serviços a um tomador, porém, esse serviço é prestado de forma gratuita, de forma benevolente. Não há pagamento de remuneração. Por fim, gente, o requisito da subordinação jurídica, presente também no contrato de trabalho. O
que significa dizer que o empregado ele é subordinado às ordens do empregador em razão do contrato de trabalho. Então, ele presta serviços nos moldes, na forma determinada pelo empregador. Ele não tem autonomia na prestação de serviços. Ele deverá prestar os serviços de acordo com aquilo que for definido e determinado pelo empregador, né? Que, em razão dessa subordinação, ele tem ali o poder diretivo, o poder de estabelecer a forma que o empregado prestará esses serviços. Então, requisitos da relação de emprego, recapitulando: pessoalidade, habitualidade, onerosidade e subordinação jurídica. Sem esses requisitos, pessoal, não há que se falar em relação de emprego. Mas vamos imaginar uma situação seguinte: será que é possível pensar, né, no reconhecimento de vínculo de alguém que foi contratado, que trabalha com esses requisitos que nós acabamos de falar do artigo 3º da CLT, mas que, por exigência do empregador, né, foi obrigado a formalizar uma pessoa jurídica e presta serviços através dessa pessoa jurídica, ou seja, entrega nota fiscal para o empregador para que ele possa receber a sua contraprestação? Será que é possível reconhecer o vínculo de alguém contratado nessa condição, gente? Apesar da formalização da pessoa jurídica, apesar do fornecimento de nota fiscal por parte do prestador de serviços, se estiverem presentes os requisitos que nós acabamos de falar do artigo 3º da CLT, ainda que formalmente estejamos diante de uma relação prestada, de uma relação de trabalho, em que o prestador de serviços é uma pessoa jurídica, é possível se reconhecer o vínculo de emprego se estiverem presentes os requisitos do artigo 3º da CLT. Isso é chamado hoje, né, pela doutrina e pela jurisprudência de pejotização. Então, é uma situação muito comum hoje nos tribunais brasileiros, né, pedidos de reconhecimento de vínculo de trabalhadores contratados nessa condição. Por isso é tão importante sabermos esses requisitos do artigo 3º, porque em situações como estas, se presentes os requisitos do artigo 3º que nós acabamos de falar, automaticamente é possível se pedir o reconhecimento de vínculo desse tomador de serviços com o empregado contratado numa condição especial. Tudo bem, gente? Então essa é a nossa dica de hoje. Muito obrigada, até logo!